Não se irrite por causa dos que agem mal, nem inveje dos que praticam a iniquidade, pois logo eles serão ceifados como a erva dos campos, e como a erva verde murcharão. Espera no Senhor e faze o bem, habitarás a terra em plena segurança. Põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá. Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e Ele agirá. Como a luz fará brilhar a tua justiça, e como o sol do meio-dia o teu direito. Salmo 36. Tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 99ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, do ano de 2019. Aos 27 dias do mês de novembro, às 15 horas, no plenário do Palácio Alfredo Nasser, realizou-se a presente sessão, presidida pelo deputado Lissauer Vieira e secretariada pelos parlamentares Cláudio Meirelles e Rafael Gouveia. Havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Rafael Gouveia para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, submetida à apreciação do plenário, logrou unânime aprovação. No expediente constou a leitura do processo 7217, oriundo da Agência Nacional de Águas, ANA, de diversos ofícios em resposta a deputados, e do requerimento no qual o senhor deputado Júlio Pina requer licença para empreender viagem no período de 1 a 15 de dezembro de 2019. A oportunidade da apresentação de matérias usaram da palavra os senhores deputados Humberto Aidar, devolvendo à mesa os processos 4762, 5123, 5295, 5376, 5402, 5692, 6129, 6258 e 6285. Apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E 7032, apreciado pela Comissão Mista. Solicitando que os referidos processos fossem apreciados na presente sessão. Henrique Arantes, apresentando o projeto de lei 1120 e o requerimento 2411, ambos de autoria do senhor deputado Lissauer Vieira. Lucas Calil apresentando o projeto de decreto legislativo número 10 e o projeto de lei 1121. Chico KGL, o requerimento número 2412. Amaury Ribeiro apresentando o projeto de lei 1119 e o requerimento 2413, ambos de autoria do nobre deputado delegado Humberto Teófilo. Doutor Antônio, os requerimentos 2414 a 2418 e Iso Moreira apresentando o projeto de lei 1122. No momento destinado ao pequeno expediente, ocuparam a tribuna os parlamentares Alisson Lima, Amaury Ribeiro, Henrique Arantes, Gustavo Seba, Cláudio Meirelles, Bruno Peixoto e Hamilton Filho. Logo após foram colocados em votação preliminar e aprovados como objeto de deliberação da Casa os projetos de lei 1122 e 1182 a 1187. A ordem do dia constou dos processos 6691 em fase de primeira discussão e votação, tendo sido discutido pelo senhor deputado Henrique Arantes, aprovado 6757, que em virtude de emenda apresentada pelo senhor deputado Álvaro Guimarães, teve sua votação prejudicada. 4731 em fase de primeira discussão e votação, tendo sido discutido pelos senhores deputados Lissauer Vieira, delegado Humberto Teófilo e Cláudio Meirelles, aprovados. 3917, 2960, 1804, 6003, 2164, 2256, 4766, 3969, 5706, 6107, 2384, 0498,
1725, 1779, 1887, 1889, 2037, 2166, 2522, 2181, 2502, 2564, 2848, 2743, 5397, 0765, 1067, a ele é pensado de 1688, 1186, 1212, 1240, 1247, 1283, a ele é pensado de número 3407, 1411, 1413, 1415, 1536, 1634, 1701, 1703, e a ele é pensado de 2485, 1810, 02, aliás, 2705, 4890, 5241, 5300, 6109, 6302, 4763, 5861, 6397 e 6341. O último com o voto contrário do senhor deputado Henrique Arantes, em fase de primeira discussão e votação. Aprovados. 6390, 1699, 1504, 2010, 2806, 2848, 0767, 1014, 1067, 1245, 1850, 1902, 2011, com o voto contrário do senhor deputado Henrique Arantes. 3425, 3746, 3933, 3945, 5541, 6426, 6427, 4030, 5704, 5009, 5091 e 5921, em fase de segunda discussão e votação, aprovados. 5548, com parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Aprovado, o parecer foi encaminhado ao arquivo. 2501, 2387, 3283, 3743, 5306, 5360, 5363, 5398, 5705, 5779 e 5781, com o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovados. Nada mais havendo a se tratar, com a aquiescência do plenário, o senhor presidente, deputado Lissauer Vieira, convocou os parlamentares para uma reunião da Comissão Mista e de Constituição, Justiça e Redação e declarou encerrada a sessão, convocando outra especial extraordinária para logo após às 19h30. Deixaram de comparecer à presente sessão os senhores deputados Antônio Gomide e Carlos Cabral, licenciados, Tião Caroço por motivo de saúde, delegado Eduardo Prado, Paulo Trabalho e Tiago Abernais, em reunião com lideranças políticas no interior do Estado. Leda Borges participando de audiência em Brasília e Thales Barreto participando do Congresso do PSDB em Brasília. E para constar, lavrou-se esta ata, que lida e aprovada, será assinada. Senhor presidente Cláudio Meirelles, está lida a ata da tarde de hoje. E quem é que recebeu? Projeto aprovado demais. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que aprovarem, querem ficar a comissão aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário. Vai treinando. Para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente Cláudio Meirelles, processo 7208 da Governadoria do Estado, que autoriza o Poder Executivo a transferir a Campanha de Desenvolvimento Econômico de Goiás, CODEGO, os imóveis que especifica para a realização de seu capital. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Processo 7249 da Governadoria do Estado. Pode aqui em dezembro, quando Veta integralmente o autógrafo de lei 298, de 22 de outubro de 2019. a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Processo 7252 da Governadoria do Estado, que veta integralmente o autógrafo de lei 300, de 23 de outubro de 2019. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente esse expediente, senhor presidente. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para apresentação de matérias. Deputado Humberto Aidar. Boa tarde, senhor presidente. Para devolver matérias que foram apreciadas na CCJ e na comissão mista, entre elas, de autoria do deputado Lissauer e Bruno Peixoto, que trata da Enel, senhor presidente. E gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que essas matérias possam ser incluídas na pauta do dia de hoje. E no momento oportuno, senhor presidente, que convocasse a comissão mista e CCJ, fizesse a votação. Faremos o possível para atender, presidente. Deputado Carlos Salim. Senhor deputado presidente Cláudio Meirelles, senhoras e senhores deputados, eu apresento um projeto de lei para proibir, senhor presidente, o corte do fornecimento de energia elétrica sem a devida notificação prévia ao consumidor nos termos que especifica. Vamos pressionar a empresa Enel. Não fala isso não, vai dar problema. Próximo deputado, Vinícius Cerqueira. Senhor presidente, estou apresentando aqui 3 projetos de leis e 2 requerimentos devidamente formalizados. Quero fazer destaque a um projeto de lei que altera a lei 16.469, de 19 de janeiro de 2009, que obriga as sessões de julgamento do CAT possam ser transmitidas online na rede de internet devido ao alto grau de participação e também do alto grau de poder financeiro, que são as perdões das multas. Então, que as sessões do CAT possam ser transmitidas online. Obrigado, senhor presidente. Deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, para devolver à mesa vários projetos da comissão executiva. Tem mais algum deputado que gostaria de apresentar a matéria? Não havendo. O momento, deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, deputado Cláudio, para a entrega de um requerimento de nossa autoria. Muito obrigado. O momento é oportuno para o pequeno expediente. Inscritos, deputado Alisson Lima. 5 minutos, sem apartes. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde a todos os presentes. E quero cumprimentar aqui a população na galeria, os servidores públicos aqui. Ontem fiz um discurso 100% contra a reforma da Previdência, defendendo vocês, e podem contar comigo até o fim, tá? Já antecipei meu voto aqui ontem, de que comigo não tem a menor possibilidade de mudar o meu voto, e sou 100% contra a reforma da Previdência, por saber que ela fere vários direitos, várias prerrogativas dos trabalhadores. Presidente, deputados, hoje eu entrei com uma representação no Ministério Público Federal, na condição de representante do povo, e como integrante da CPI da Enel, uma representação contra a empresa, pedindo dos procuradores da República que movam uma ação urgentemente, pedindo a caducidade ou o rompimento contratual da empresa Enel aqui no estado de Goiás. O fim da licitação. Nós sabemos que estamos numa grande guerra, não é mais uma questão de articulação política, é uma guerra deflagrada contra a empresa, entendendo que a empresa hoje ela é nociva para o povo goiano, com comportamento leviano e até mesmo criminoso hoje, em relação ao serviço oferecido, qualidade, enfim. É uma empresa que só veio para atrapalhar a vida do povo goiano. Como deputado estadual, nós temos aqui os nossos limites.
já que a Enel é uma empresa que conseguiu uma concessão federal junto à Agência Nacional de Energia Elétrica. Agora, como cidadão, e até mesmo na prerrogativa de deputado, nada me impede que eu saia do meu gabinete, vá até o MPF, para poder protocolar lá uma representação contra a Enel. E foi isso que fiz. Está aqui, já foi protocolada no Ministério Público Federal uma ação contra a empresa Enel, para que o MPF atenda ao clamor da sociedade goiana, para que os nossos procuradores da República, a exemplo do que está acontecendo, deputado Amaury, lá em Rondônia, com a Energisa, e também aqui no Mato Grosso, já são 3 ou 4 estados da Amazônia e da região centro-oeste que entraram com ação no MPF contra a Energisa, e 3 dessas ações estão prestes a serem julgadas na esfera federal. Ou seja, essa empresa, a Energisa, pode também vir a perder a licitação nesses estados em que atua. A exemplo do Tocantins, Rondônia, Mato Grosso. Nós aqui, infelizmente, não tivemos muitos avanços nos últimos meses. O governo tentou aí, de uma certa forma, gritar aos 4 cantos, né? Enfim, tem um projeto aqui de autoria do deputado Lissau e também do deputado Bruno Peixoto, pela encampação da empresa, só que todos nós sabemos que realmente o único caminho é um caminho federal. O governo do estado deveria, obrigatoriamente, senhoras e senhores, pedir para o presidente da República, pedir para o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, através de uma ação do governo mesmo, concreta, a retirada da empresa Enel aqui no estado de Goiás. O governo de Goiás tem esse poder, tem essa prerrogativa, e está querendo usar os deputados estaduais aí. Bem dito, está querendo usar, manobrar com os deputados, porque quem tem poder realmente é o governo estadual, de poder provocar lá no governo federal, pedir para o Bolsonaro, através do Ministério de Minas e Energias, da ANEEL, retirar a concessão da Enel aqui no estado de Goiás. O povo goiano não quer saber mais dessa empresa. O trabalho da CPI está avançando. Também apresentei, senhoras e senhores, uma convocação hoje na CPI do Dr. Lúcio Flávio, presidente da OAB. Foi convocado pela CPI da Enel para poder depor e explicar, inclusive, questões contratuais. Não é ilegal, Dr. Lúcio Flávio, ter contrato com a Enel, mas é imoral, na condição de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Assim como eu, como deputado estadual, sou um profissional formado em marketing, eu poderia muito bem, de repente, como deputado estadual, ter um contrato, deputados, com a Enel ou com a Saneago, para poder fazer o marketing das empresas. Eu não posso. Por quê? Porque é ilegal, porque é imoral. Não é ilegal, mas é imoral. Então, eu queria saber realmente, dizem que é uma esfera astronômica, deputados, contrato de 600, de 1 milhão, ou até mais, esse valor do contrato entre o Dr. Lúcio Flávio e a empresa Enel. Foi convocado pela CPI. Para o pequeno expediente, deputado delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, todos os colegas, a quem nos acompanha aqui no plenário, nas galerias, assessoria e toda a imprensa. Hoje eu venho aqui à tribuna para comentar uma declaração da presidente do Sintego, senhora Bia, que com certeza deve estar presente, me parece até funcionária da casa. A senhora Bia, no jornal Opção, destacou em relação ao mandado de segurança que eu impetrei e foi concedida a liminar impedindo a mesma a integrar o Conselho Estadual da Educação. E assim ela disse: em sua visão, os argumentos do deputado mostram total despreparo.
está querendo somente fazer rixa, disputas ideológicas, nada mais do que isso. Ele lida com as coisas da Assembleia com o rim, com o fígado, mas não com o cérebro. Eu me senti aqui na obrigação de vir respondê-la, não rebaixando a este nível. Primeiro eu gostaria de dizer que a senhora Bia, ela desrespeitou não só o parlamento, porque através dessa declaração, ela atacou vários deputados que votaram aqui contra a sua indicação. Segundo, ela atacou o Poder Judiciário, que deferiu a liminar o Tribunal de Justiça de Goiás. É muito triste ver uma presidente do sindicato com este nível. Ora, olha só, iria integrar o Conselho Estadual de Educação. Educação, o que está muito longe dela. A senhora Bia, ela tem que me agradecer. Primeiro, ela deve estar muito feliz com a bicondenação do ex-presidente Lula a 17 anos de prisão. Segundo, acredito que ela não integrando o Conselho Estadual da Educação, ela vai ter tempo de visitar o Lula na cadeia. Eu quero dizer, e 17 anos ainda, um número bacana. Respeita a palavra do deputado. Podia paralisar meu tempo? Pessoal da galeria, deixa para vocês manifestar depois que o deputado falar. Vamos respeitar a palavra dele. Então, eu queria dizer que nós seguimos aqui o que prevê a Constituição Federal, a Constituição Estadual e o nosso regimento interno, de que matéria rejeitada na mesma sessão legislativa, no ano, não pode ser objeto de deliberação, a não ser que tenha assinatura da maioria absoluta dos deputados. Está claro. O desembargador foi bem claro nesse sentido. Só que o que me entristece, colegas, é ver o andamento do processo judicial e no mesmo dia a Casa Legislativa, isso mesmo, a Assembleia Legislativa recorrer da decisão. Isso mesmo, no mesmo dia a Assembleia recorrer da decisão. O que não aconteceu com a PEC da educação, que o próprio Cláudio Meirelles conseguiu eliminar e a casa não recorreu. Eu acho que o interesse maior de recorrer desse projeto da Bia é do Estado, o Estado que tinha que recorrer. Me deixa triste, uma pessoa que ataca parlamentares com este nível baixo, com este nível, e nós ainda recorrer da decisão judicial. Fique tranquila, Bia. Quem sabe, o ano que vem, a senhora não pode ser indicada novamente. Mas nós vamos ter aqui muito embate, porque nós somos contra a ideologia de gênero nas escolas. Prepare que nós não vamos deixar você integrar o Conselho Estadual de Educação. Flagrante neles. Para o pequeno expediente, deputado Chico KGL. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, assessores e todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Eu vim aqui nessa tarde compartilhar com vocês uma excelente notícia que tivemos essa semana. O governador Ronaldo Caiado sancionou o meu projeto de lei que institui o Estatuto da Inclusão Social e Econômica das Pessoas com Deficiência. Quando elaborei esse projeto,
O meu objetivo era garantir o direito de ir e vir com segurança às pessoas com deficiência em várias esferas da sociedade, convivendo e conversando com deficiente, concluir que algo que era novidade, as políticas e espaço público e privado não são feitos pensando nessas pessoas. Por isso, a intenção do meu projeto, desde o primeiro momento, era promover a inclusão social e econômica das pessoas com deficiências em Goiás, garantir a igualdade de oportunidade, a liberdade de fazer escolhas e autonomia individual dessas pessoas e, claro, repudiar qualquer forma de discriminação. Agora, as pessoas com qualquer deficiência terão tudo isso garantido em lei. O Estado adotará todas as medidas apropriadas para que a adaptação razoável seja oferecida a essas pessoas, né? As medidas incluem programas de formação técnica e profissionais para as pessoas com deficiência e parcerias pública-privada, oferecendo incentivo fiscal para que empresas particulares aumentem o número de contratos das pessoas, além do que já é disposto em legislação federal. Pessoas com deficiência poderão ser inseridas no mercado de trabalho em pé de igualdade, igualdade de direito, de reconhecimento e de oportunidade. Fica também determinado que os serviços públicos, as vias, as edificações públicas sejam construídas respeitando-se padrões de sensibilidade. Este novo estatuto é a soma do mais moderno conjunto de políticas públicas, programas e ações voltadas à temática da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho estadual. Então, eu quero aqui agradecer aos deputados que aprovaram, ajudaram a aprovar esse projeto, ao governador que foi sensível e viu o reconhecimento de também estar sancionando um projeto de inclusão social e de igualdade a todos. Então, eu quero aqui falar para todos os parlamentares da nossa luta, do nosso trabalho, e isso não existe coisa mais nobre do que você estar incluindo pessoas com deficiência. Essas pessoas precisam ter o nosso respeito, receber o nosso apoio e o nosso carinho, né? Então, é isso que eu tenho para falar nessa tarde, e quero também parabenizar o governador Ronaldo Caiado, ao secretário de Agricultura, Antônio Carlos. Hoje foram entregues 113 máquinas para 80 prefeituras. Vocês não sabem o quanto isso é importante numa prefeitura pequena, estar recebendo uma máquina dessa para estar atendendo ali a sua população, cuidando da cidade, e são máquinas que vão trazer benefícios, né, para a zona rural, as pessoas que precisam de receber esse repolho. Então, é o reconhecimento do nosso governador, Secretaria de Agricultura, que está lutando e fazendo com que Goiás seja um estado cada vez melhor. Grande abraço e que Deus abençoe a todos. Para o pequeno expediente, deputada Mauri Ribeiro. Boa tarde a todos. Deputado Humberto Teófilo, com muita honra, prefiro ter um parceiro como deputado Humberto Teófilo do que ser eleitor de um ladrão, de um bandido, igual a maioria. Deputado Humberto Teófilo.
Meus amigos funcionários públicos. Deputado, depois o senhor para meu tempo, por favor, porque o mínimo que eles têm que ter é e a maioria são professores. A educação nossa tá boa, não tá? Não sabem respeitar. Eu tô aqui do lado de fora. Algum macho que quiser falar comigo, pode ir lá, tá? Fica gritando merda aí que eu não tenho medo de macho, não. Pessoal, respeita a palavra do deputado. Respeita. Vocês querem respeito? Respeito. Ah, vai tomar banho na soda, vai caçar um pau que você subiu. Sou deputado e sou homem antes de ser deputado. Vocês não vão vir cá conversar fiado, não. Respeita. Vem conversar fiado comigo aqui que eu saí. Vem. Aqui não é bochinha, não. Vem conversar merda comigo. Deputado Humberto Teófilo. Beza esse pessoal aí, ó. Deputado. Obrigado. O tempo está parado. Que é o problema? Eu recebi hoje uma denúncia gravíssima. Gravíssima. A pessoa comprou um móvel e a loja não emitiu a nota fiscal. Emitiu aquele cupom. Isso em 2016. O Estado, na época, queria dinheiro a todo custo, assim como fizeram com os produtores rurais. 350 mil produtores rurais foram autuados a pagar multas em torno de 100, 200, 300, 400 mil reais. Imagine o absurdo que eles fizeram com os produtores rurais. E aí, também não satisfeito com isso, porque queriam dinheiro a todos os custos para tampar o buraco e a roubalheira que acontecia nesse estado, eles notificaram não a loja que emitiu o cupom fiscal. Deputado Bruno Peixoto, sabe quem que foi notificado a pagar a multa? Quem comprou. O cidadão foi na loja, comprou um sofá de 6 mil reais, emitiram para ele um cupom e depois ele foi notificado, ao invés de ter sido comércio, quem comprou foi notificado a pagar uma multa de R$ 1.200. R$ 1.200. Isso foi em 2016. Como até lá não foi pago e a coisa foi rolando, ele teve que pagar mais de 5 mil reais. O nome dele foi colocado em protesto. Ele foi negativado. E se quis ter seu nome liberado, teve que ir na Secretaria da Economia e parcelar a dívida só de tarifa, só de custas cartorais, ele pagou mais de 600 reais. Então, isso aconteceu na gestão passada. E recaiu a cobrança nessa gestão agora. Então, nós temos que nos atentar a isso e levar isso até a Secretaria de Economia, porque isso é um absurdo. Isso é um desrespeito ao cidadão, ao consumidor que não cometeu crime nenhum e está tendo que pagar por erros do Estado. Porque quem tem que obrigar e não aceitar que o comércio faça isso é o próprio Estado, que deve fiscalizar. Aí o Estado não fiscalizou, não cobrou, a loja cometeu o erro e o absurdo que quem está pagando pelo erro é o consumidor, que não tem nada a ver com isso. E não adianta reclamar. Foram lá para reclamar e a única forma de ter o seu nome livre, porque é um empresário, eu conheço um empresário, um grande empresário em Trindade, que por causa de 5 mil reais teve o seu nome negativado. Teve que parcelar e pagar. É um absurdo. Então aqui, deputado Humberto Aidar, eu sei que o senhor também é um defensor do povo goiano, que nos ajude. Provavelmente o advogado que levou isso até mim hoje, tem vários clientes que foram notificados da mesma forma. Um absurdo, o senhor imagina. O consumidor foi notificado porque a loja que ele comprou um sofá não emitiu para ele a nota fiscal. É um absurdo, né? Então, tá dado o recado. Lula vai ficar na cadeia mais 17 anos. Tá dado. Para o pequeno expediente, deputado Cláudio Meirelles.
Senhor presidente, peço para aumentar um pouquinho. Primeiro, ao cumprimentar os deputados, eu quero também cumprimentar todos os colegas servidores públicos, pessoal da educação. Sejam muito bem-vindos a essa casa. Conte comigo. Sou servidor de carreira da Secretaria de Economia e sei o que vocês estão passando, porque também estão passando com a mesma aflição e a mesma decepção em ter votado nesse governador carrasco para o servidor público, chama-se Ronaldo Caiado. Senhor presidente, eu estou à liberdade, eu soltei uma matéria e assim vou ler. Já está na Assembleia o presente de Natal de Caiado aos servidores públicos. Há décadas, os servidores públicos estaduais se acostumaram a ser bem tratados pelos governos nos dias que antecedem as festas do fim de ano. Para os filhos de alguns, tem brinquedos da UBG. Para outros, as confraternizações e chefes e colegas de repartição. E para aqueles que são mais próximos, até festas no palácio. Via de regra, os governos nunca foram bons o suficiente para os servidores. Há sempre mais ser feito para corrigir as injustiças e restabelecer os direitos. As leis são muito brandas para punir governos que não respeitam acordos formais, atropelam a Constituição, desdizem compromisso sem avermelhar a cara. Há algumas semanas tenho me dedicado a reunir com os servidores públicos por intermédio de suas entidades representativas, no intuito de estabelecer uma forte oposição ao projeto de emenda constitucional que trata de forma da Previdência Estadual. Fui o primeiro deputado a denunciar que ela estava chegando na Assembleia e vinha com tudo, como um trator para cima do salário dos servidores da ativa, aposentados e pensionistas. O presente de grego do governador aos servidores, neste apagar das luzes de 2019, será inesquecível para a categoria e certamente irá refletir em seus projetos políticos futuros. O governador faz no governo exatamente o contrário daquilo que pregou em campanha. Nas críticas ao governo da época e aos anteriores, denunciava as databases não pagas, dos aumentos do IPASCO, dos salários congelados e dos quinquênios atrasados. O servidor público acreditou nas promessas de Caiado e que ajudou a conquistar quase 60% dos votos na eleição em primeiro turno, hoje está apreensivo, inseguro, desmotivado. Não lhe falta razão para isso. Caiado vai aprovar essa PEC, porque tem a maioria dos deputados aqui na casa. Uma reforma Previdência que escreverá uma página sinistra na história da administração pública de Goiás, para justificar o déficit entre o que arrecada e o que paga aos servidores aposentados e pensionistas. Essa proposta, um reajuste na alíquota da Previdência em até 55%. O governador diz que o percentual incidirá em caso de descompasso entre receita e despesa. É claro que a reforma não mudará o quadro deficitário da Previdência Estadual da noite para o dia. Isso significa que todo mês os servidores terão que arcar com reajustes que elevará sua contribuição para 22,5% sobre o salário do servidor público estadual, levando-se em conta que a alíquota atual é de 14%. Caiado trabalha com frieza dos números e não com o coração. Ele sabe que aumento da alíquota terá o poder de descontar na fonte mais da metade do salário dos servidores apenas para pagar IPASCO, saúde, imposto de renda e previdência. Aquele que tiver empréstimo consignado não vai receber salário nenhum. Governador Ronaldo Caiado, sem dúvida nenhuma, vai entrar na história desse estado como o pior governador de todo o tempo para o servidor público. Era só isso que eu tinha a dizer, deputada Adriana Corsi.
Para o pequeno expediente, deputado Júlio Pina. Boa tarde, nobres pares, senhor presidente em exercício, doutor Antônio. Cumprimentar aqui todos os deputados, nosso líder do governo, Bruno Peixoto. Momento esse aqui, Humberto, que venho aqui parabenizar o nosso governador, juntamente com a bancada federal de Goiás, que hoje fez a entrega de mais de 100 novos equipamentos, especialmente aí na questão que irá fortalecer principalmente a questão da agricultura através dos municípios goianos. E tive a satisfação hoje de participar dessa grande festa e entrega de benefício, o qual um dos municípios contemplados foi o município de Niquelândia. Estive lá acompanhando, e aí, em nome de todo Niquelândia e região, quero agradecer o empenho do nosso governador, juntamente com o nosso secretário de Agricultura, que fez o empenho para que pudesse destravar esse recurso e, ser possível, a compra desses equipamentos. Tive também, gostaria de registrar aqui, que tive acompanhado na companhia do nosso vereador Piqui, da cidade de Niquelândia, onde esse está nos auxiliando ali na região. E também queria falar aqui de um ponto positivo, especialmente ao meu amigo Cláudio Meirelles, que falou agora há pouco do nosso governador. A gente sabe, Cláudio, que as diferenças, as dificuldades são grandes, mas eu queria ressaltar aqui uma parte, o qual eu fui secretário de saúde, e queria aqui parabenizar o secretário Ismael, juntamente com o nosso governador, o empenho que tem tido, especialmente na nossa área de atuação, Cláudio, que é a área da saúde. Fiquei muito satisfeito, Amauri. Agora há pouco tive a notícia que o município de Senador Canedo será contemplado, aliás, já foi contemplado com cerca de 2 milhões de reais diretamente no Fundo Municipal de Saúde. Então eu posso dizer que esse governo está dando sim atenção especialmente para a área da saúde. E também, ontem, como foi o último dia para que a gente destinasse as nossas emendas, e eu tive o prazer de destinar aí mais de 4 milhões de reais para os municípios goianos, e Senador Canedo, a minha cidade, destinei mais de 2 milhões e 300. E fiquei muito feliz hoje, Amauri, quando tive a notícia que esse governo está pagando as emendas de deputados da legislatura passada que exercem nessa. E nós que chegamos agora, fomos contemplados e já tivemos a agraciação do nosso governador em ajudar os municípios que nós indicamos. Eu vejo isso como muito positivo, e especialmente na área da saúde. Lá em Senador Canedo a gente passa por várias dificuldades, mas queria falar também do empenho do governador na construção do viaduto, na GO 020, na altura do frigorífico JBS, uma ligação importante do município de Senador Canedo com a capital. E o nosso governador está empenhado em fazer essa grande obra, assim como a duplicação até Senador Canedo. Eu acho que a dificuldade tem sim em todo o governo, mas esse governo vem superando a dificuldade. Eu tenho certeza que ano que vem nós vamos avançar mais, e Goiás terá vários avanços, especialmente na questão da saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Tem a palavra o senhor primeiro secretário, deputado Cláudio Meirelles, para a leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Cláudio Borges. Deixa o Cláudio pede. Projeto de Lei 1096, de 13 de novembro de 2019, declara de utilidade pública a entidade especifica, deputado Bruno Peixoto. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão.
Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto 1088, de 18 de novembro de 2019, deputado Wilda Cambão. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 1089, de 12 de novembro de 2019, deputado Jefferson Rodrigues. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 1090, deputado Jefferson Rodrigues. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 1097, 13 de novembro de 2019, deputada Leda Borges. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 1098, de 13 de novembro de 2019, deputada Leda Borges. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, somente esses projetos. Vamos votar os senhores deputados. Senhores deputados, tem uma solicitação do presidente da CCJ, deputado Humberto Aidar, para que coloque na ordem do dia as matérias devolvidas hoje pela CCJ. Senhores deputados, se concordarem, fiquem como estão. Aprovado. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. A solicitação do líder de governo, Bruno Peixoto, para que depois da sessão ordinária convoque a sessão mista para deliberar sobre alguns projetos. Convoca para algum projeto. Tem que convocar para o projeto determinado. Alguns projetos. Pode ler a matéria constante do dia aí. Processo em ordem do dia, processo fase primeira discussão e votação, 2019-7946, deputado Henrique Arantes, obriga as concessionárias e permissionárias que prestam serviço do Estado de Goiás a executar serviço que especifica. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Senhor presidente, processo em fase de primeira discussão e votação, processo 2019-3454, autor, deputado Zé Carapô, dispõe sobre o credenciamento de município para atividade de licenciamento e fiscalização ambiental. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Ordem do dia. Doutor Antônio, leia aí, por favor. Leia ela, por favor. Leia ela que está aí na sua mão, por favor. Vai, não, você vai ler. Lei logo. Vou emendar, cara. Lê aí, doutor. Projeto de emenda condicional, votação nominal, primeiro turno. 2019-5403, deputado Zé Carapô, altera o inciso 1º do artigo 46 do ato das disposições constitucionais transitórias. Emenda, senhor presidente. Senhor presidente, também tem uma emenda a fazer. Emendado que foi a CCJ. Não vou emendar, não. Já emendou aí? 3,50 a placa da grama de 60 a 40. Primeiro.
Senhor presidente, processo em parte de primeira discussão e votação 2019-7034, deputado Lissau Vieira e Bruno Peixoto, dispõe sobre a rescisão do contrato de concessão para a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica número 063/2000. O projeto da Enel, né? Está em discussão. Senhor presidente, tem uma emenda a apresentar. Emendado que foi a CCJ. Senhor presidente, processo em parte de primeira discussão e votação 2019-7036, deputado Lissau Vieira e Bruno Peixoto, dispõe sobre normas gerais para licenciamento ambiental do Estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Cláudio Meirelles. Eu quero conferência de quórum. Está em votação, Está em discussão, ele pediu a... Você vai botar em votação, tá bom? Zerar o processo. Favor, zerar o placar para verificação de quórum. Deixa eu te falar, deixa eu trabalhar. Remédio, porra. Você vai ter que ir no urologista. Ah, não, agora eu disse. Eu ia passar você. Aqui. Você vai relatar o negócio da Ena? Vou mandar prender o seu. Abate a relação. Eu falei pra ele, vai dar cadeia. Eu pisquei pro velho, meu filho, vai dar cadeia. Eu tô fora da senatoria. Questão de ordem, deputado Alves Guimarães. Senhor presidente, o senhor poderia fazer a chamada nominal para nós? Porque tem muitos deputados aí nesses corredores aí. Deputado Gustavo Seba. Deputado Hélio de Souza. Deputado Leda Borges. Deputado Thales Barreto. Deputado Tião Caroço. Deputado Iso Moreira. Deputado Henrique Arantes. Deputado Paulo César Martins. Deputado Caio Salim. Deputado Wagner Camargo. Deputado Major Araújo. Deputado Paulo Trabalho. Deputado Coronel Adailton. Deputado Rafael Gouveia. Deputado Lucas Calil. Deputado Antônio Gomide. Deputado Delegado Adriana Corse. Deputado Jefferson Rodrigues acabou de assinar. Deputado Hamilton Filho. Deputado Carlos Cabral. Deputado Presidente Lissau Vieira. Deputado Henrique César. Não. Questão de ordem do deputado Bruno Peixoto. O nosso deputado Hamilton Filho está vindo para o plenário.
o deputado Henrique César e o deputado Salim também já está retornando ao plenário. Nós temos várias matérias importantes e após teremos comissão mista e CCJ. Então gostaria de pedir essa compreensão. O deputado Henrique César já se encontra. Deputado Cláudio, se quiser apreciar a questão do veto, nós garantimos, temos 21 e conseguimos derrubar o veto de grande importância para todos os deputados. Pela ordem, presidente. Dando quórum, encerrado a votação, está em votação. Deputados que concordaram com o projeto, deputado Lissau Vieira e Bruno Peixoto, que ficam como estão. Aprovado. A primeira... Questão de ordem, senhor presidente. A primeira discussão de votação e a segunda discussão de votação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Cláudio Meireles. Senhor presidente, o que está acontecendo é que os deputados vêm, registram a presença e saem. Nós vamos agora apreciar um veto de interesse de todos os deputados. Tem exemplo aqui o deputado Álvaro. Ele concedeu, nas emendas dele, várias ambulâncias a municípios que outros deputados também apresentaram. E com isso, o município vai levar prejuízo porque não pode dar 2 ambulâncias através de uma portaria do Ministério da Saúde. E nós estamos fazendo uma lei permitindo. Precisa de 21 votos. É 21 ou 25? Tem 24 presentes. Saiu gente. Líder, saiu gente. Me dá o projeto. Senhor presidente, processo 2019-7005 da Governadoria do Estado de Goiás. Veto parcial. Veta parcialmente o autor de lei número 274, de 10 de outubro de 2000 voto. Voto nominal secreto. Gostaria de pedir a todos os deputados que possamos derrubar esse veto. Deputados, a importância é que as emendas impositivas poderão mudar o objeto. Ocorre que em algumas cidades foi apresentado emendas, porém estão sendo liberadas neste mês. E ocorre que em janeiro, fevereiro, março, o prefeito já havia feito a reforma da unidade de saúde, ou adquirido uma ambulância, ou mesmo a van, sendo que o objeto colocado por nós já não atende mais à necessidade daquela cidade. Com isso, poderemos alterar, não o valor, mas o objeto. Então é importante que derrubemos o veto, já conversado com o nosso governador Ronaldo Caiado, que se manifestou favorável à derrubada do veto. Vote não, rejeito o veto. Bem explicado, deputado líder do governo Bruno Peixoto. Foi autorizado e é interesse de todos os deputados, nem todos vai ter que mudar o objeto, mas com certeza muitos vão mudar. Então, voto sim, mantém o veto, voto não, rejeito o veto. Orienta para falar não. Então, gostaria de orientar que todos possam votar não. Não, voto não. Não. Vote não. Cadê você lá, meu? Olha lá, cadê você? Aqui, ó, não, aqui, ó. Agora volta o meu, depois desse, tá? Tá. Não, é personalidade pra rejeitar e não assim. Não, não. É o quê? Meu pai, é personalidade. Rejeita, forte. Tirando em pouco. Meu olho do senhor, você viu, por Deus? O olho do senhor veio do meu pai. É igualzinho, cara. Cadê o do Hamilton? Dá aí, do Hamilton. Esse aqui manipula, ele quer ficar... Senhores deputados que ainda não votaram. Diego Sorgado acabou de votar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, tem só 18 votantes. Deputado Adson Lima, favor, vamos votar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, só tem 20 votantes. Deputado Jefferson Rodrigues. Não pode, eu contei. Mas não pode correr o risco, não. Deixa eu votar. Já votou? Vai ter 24 agora. Ó o Iso lá, ó. É do risco pra votar, ué. Votou já, tá vizinho lá. O Thiago votou 24. Já tá gente votando lá no fundo. Não, votou agora. Já votou já. 26 votos já. Já votou. Peço que libere o placar. Ótimo, 26. 26 votos não, rejeitado o veto. Tem que encaminhar agora para o governador esse... É, o ofício. Tem 48 horas. Tadinha, cadê meu negócio? Põe aí. O negócio seu. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, eu quero que o senhor determine a sua assessoria que possa já encaminhar de ofício o veto, a rejeição do veto ao senhor governador. Ele tem 48 horas para poder sancionar. Geralmente não sanciona quando veta, aí retorna para cá e o presidente promulga. Então eu peço que Vossa Excelência já peça à sua assessoria que faça o ofício de imediato para encaminhar hoje ainda. Solicito a assessoria que atenda o pedido do deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente, processo em face de segunda discussão e votação. Processo 2019-4731. Deputado Hamilton Filho. Altera a Lei 11.242, de 13 de junho de 1990, para estabelecer indicação rotativa dos representantes dos prefeitos, membros do Conselho Deliberativo dos índices de participação dos municípios. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar com omissão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em parte de segunda discussão e votação 2019-6107, deputado Vinícius Chiqueira, se concede título de cidadania especifica. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, queiram ficar com omissão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em parte de segunda discussão e votação 2019-2164, deputado Thales Barreto, concede título de cidadania especifica. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, queiram ficar com omissão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em parte, segunda discussão e votação, processo 2019-2256, deputado Jefferson Rodrigues, concede título de cidadania que especifica. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, queiram ficar com omissão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação 2019-3969. Deputado Humberto Aidar, concede título de cidadania que especifica. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, queiram ficar com omissão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação 2019-4766, deputado Paulo Trabalho, concede título de cidadania que especifica. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, queiram ficar com omissão. Questão de ordem. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação 2019-5706, deputado Bruno Peixoto, concede título de cidadania que especifica. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, queiram ficar com omissão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Questão de ordem ao deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, nosso secretário Cláudio Meirelles, segundo secretário Júlio Pina, nós temos apenas 3 projetos do governo que estão em segunda votação. Gostaria que pudesse apreciá-los e se desse uma prioridade de deputados que estão presentes
para analisarmos as matérias, porque nós temos deputados que estão ausentes e estamos analisando as matérias. A deputada Adriana Corsi acabou de me questionar sobre esse tema, e com razão. Vamos apreciar as matérias dos deputados que estão no plenário. Eu acho uma questão de justiça para conosco. E, se possível, nosso secretário Cláudio Meirelles, apenas 3 matérias do governo que estão em segunda votação. Senhor presidente, fica difícil eu ficar olhando quem está presente e quem não está presente. Os deputados reclamam. Ontem nós fizemos um encaminhamento, votamos vários, e estamos tentando votar tudo isso hoje, se vocês deixarem. Pronto, tá bom. Então, processo de empate, segunda discussão e votação, deputado Diego Sorgato, 2018, 0498. Declara de utilidade pública a entidade especifica. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo de empate, segunda discussão. Processo de empate, segunda discussão e votação. Deputada Leda Borges, 2960. Declara de utilidade pública a entidade especifica. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo de empate, segunda discussão e votação, 2019-3917, deputado Carlos Salim. Declara de utilidade pública a entidade especifica. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Processo 2019... Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Desculpa. Processo empate, segunda discussão e votação, processo 2019-2166. Deputada Leda Borges, declara a utilidade pública a entidade que especifica. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo de empate, segunda discussão e votação, 2019-2502, deputada Leda Borges. Declara de utilidade pública a entidade especifica. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo de empate, segunda discussão e votação, 2019-2564. Deputada Leda Borges. Declara de utilidade pública a entidade especifica. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que queiram aprovar, que fiquem como estão. Aprovado a segunda discussão, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo de empate, segunda discussão e votação, 2019-2848, deputado Thales Barreto. Declara de utilidade pública a entidade especifica. Está em votação, em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo de empate, discussão e votação, 2019-4569, deputado Júlio Pina. Institui o Dia Estadual do Bombeiro Mirim. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2019-3275, deputado Antônio Gomide. SUS dispositivo que impõe sigilo de informações dos dados da administração pública. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. Emenda aqui, a segunda... aqui, ó. O senhor não está me vendo, se está assim. Não, já votou. Emendado que foi, revoga o despacho. Emendado que foi a CCJ. Cláudio, você achou que eu não estava vendo? Mas passou, Eita. Vai lá, vamos embora. Votar os projetos dos deputados. Processo de parte de primeira discussão e votação 2019-5295, deputado Thiago Bernardes. Declara de utilidade pública a entidade especifica. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo 2016-1018
em fase de primeira discussão e votação, o deputado Thales Barreto dispõe sobre a obrigatoriedade por parte das unidades hospitalares públicas. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo retornado da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Processo 3661, 2016, 2017, 1132, deputado Diego Sorgato e Bruno Peixoto, dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições públicas ou privadas e as cooperativas de crédito localizadas do Estado de Goiás. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2018-0506, deputado Jefferson Rodrigues, dispõe sobre notificação compulsória dos casos de notícia contra idoso. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2018-0539, deputado Jefferson Rodrigues. Institui o título de empresa amiga de terceira idade. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2018-1124, deputado Jefferson Rodrigues. Altera a Lei 19.392, de 11 de julho de 2016. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovada a primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2018-2715, deputado Iso Moreira. Da denominação ao próprio público que especifica. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2018-2852. Deputado Bruno Peixoto, institui a política de capacitação para atendimento ao idoso. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2018-2855, deputado Bruno Peixoto. Institui a Semana Estadual de Conscientização sobre Alergia Alimentar. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2018-2857. Deputada delegada Adriana Corse, dispõe sobre o plebiscito referente à iniciativa popular. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2018-2858, deputado Bruno Peixoto. Dispõe sobre a realização nas unidades de saúde do Estado de Goiás. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo números 2018-2860, 2018-2946, deputada delegada Adriana Corse Virmontes Cruvinel. Altera a Lei 11.651, de 26 de 12 de 1991. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2018-2861. Deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre a criação e implementação do programa Saúde em Foco. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2018-2862, deputado Diego Sorgato. Institui a política estadual de crédito para cooperativas. Está em discussão,
Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo 2018-2996, em fase de primeira discussão e votação, deputado Gustavo Serra, cria política de incentivo à bioconstrução no estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2018-3000, deputado Gustavo Serra, determina que estabelecimentos comerciais disponibilizem exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2018-3001, deputado Gustavo Serra, dispõe sobre a política estadual de biogás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2018-3002, deputado Gustavo Serra, dispõe sobre a política estadual de incentivo à prática de compostagem. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2018-3696, deputado Diego Sorgato, institui a política de educação, prevenção e combate ao câncer. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2018-3970, deputado Virmonte Cruvinel, institui o programa de bolsa para pós-graduação. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2018-3973, deputado Diego Sorgato, institui a campanha de prevenção à fibrose cística. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2018-3975, deputada delegada Adriana Corse, obriga os produtores de alimentos congelados a informar nas embalagens o preço anterior e posterior ao congelamento. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que o aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo 2019-5785, deputado delegado Humberto Teófilo. Altera a Lei 13.800, de 18 de janeiro de 2001, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que o aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Teve emenda, não? Seu processo? A comissão de Processo 2019-5939, deputado Vinícius Siqueira, institui regime especial de tributação para a Universidade Federal de Goiás e da outra providência. Processo com parecer favorável da Comissão Constituição, Justiça e Redação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Senhor presidente, processo em fase de segunda discussão e votação. Deputado Antônio Gomide, 2019-6109, declara de utilidade pública de idade específica. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação 2019-6302, deputado Lissau Vieira. Declara de utilidade pública de idade específica. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, que ele ficar como estão.
Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafos. Processo em fase de segunda discussão e votação 2018-1725, deputado Major Araújo. Inclui os militares e demais servidores de segurança pública nos programas de vacinação como grupo de risco. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafos. Processo em fase de segunda discussão e votação 2018-1779, deputado Gustavo Seba. Dispõe regulamento autorização para o transporte de animais domésticos. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafos. Processo em fase de segunda discussão e votação 2018-1887, deputado Diego Sorgado dispõe sobre a proibição de retenção de macas na ambulância do SAMU. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafos. Processo em fase de segunda discussão e votação 2018-1889, deputado Diego Sorgado dispõe sobre a compensação das emissões de gases no efeito estufa. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafos. Questão de ordem, deputado Vinícius Siqueira. Senhor presidente, queria que Vossa Excelência pudesse verificar o quórum no painel, por gentileza. Questão de ordem. Não está em votação ainda, né? Questão de ordem. Processo em fase de segunda discussão e votação 2018-2037, deputado Gustavo Seba. Obriga as unidades escolares públicas e privadas, inclusive creches, a disponibilizar no mínimo 10% do mobiliário adaptado a pessoas com deficiências. Em discussão, encerrada em votação, questão atendendo o pedido do deputado Vinícius Cerqueira, quero que zero para cá para verificação de quórum. Senhor presidente, conforme aprovado pelo plenário, gostaria de pedir aos membros da CCJ para que a gente possa distribuir a PEC da educação, somente a PEC da educação, senhor presidente. O projeto referente à encampação, nós distribuiremos em outra oportunidade. Atender a solicitação do deputado líder do governo, Bruno Peixoto, convoco a Comissão de Constituição e Justiça para apreciação do projeto da Enel, né, Bruno? Do projeto da Enel? Não, ele não está comigo. Eu emendei e já foi para a CCJ. Já foi para a CCJ. Qual projeto específico? Não, não quero nada. Está lá na CCJ. Se analisar. Se vocês quiserem analisar, analisa. Deixa eu apreciar na terça. Na terça? Sim. Por que você quis basear em votar os projetos? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente, você vê que os deputados entram na própria incoerência. Reclama que os projetos não são votados, fazemos aqui um limpa, votamos todos os projetos, aí fazem a manobra, pede conferência de quórum, não comparece para ir para a comissão, depois fica reclamando que não vota os projetos dos deputados. Tudo por conta de votar um projeto do governo. Daria tempo de votar o projeto do governo, depois das 17 horas, e até às 17 horas nós acabaríamos com todos os projetos dos deputados. Infelizmente, depois não venha reclamar da mesa diretora. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Hoje? Pela ordem, senhor presidente. 19 horas. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Alves Guimarães. Deputado Cláudio Meirelles. Deputado Cláudio Meirelles. Mas não existe incoerência nenhuma pedir verificação de quórum. O que é incoerente é deputado vir aqui, registrar a presença e sair do plenário e ir embora. Essa aí é isso que não pode. Agora, pedir verificação de quórum, eu acho que isso aí é regimental e é coerente, sim. O que não pode é deputado vir aqui, assinar e falar, já está tudo certo. E na hora da votação, está presente. Eu acho que quórum para reunião da Comissão de Constituição e Justiça existe, viu, presidente?
Então, pelo pedido do nosso líder, eu acho que o senhor podia deliberar em relação a isso. Não havendo número legal, transfira a ordem do dia para a sessão ordinária seguinte e convoca os membros da CCJ para apreciação de matéria. Pela ordem, senhor presidente. E convido para a sessão especial hoje, às 19 horas, neste plenário. Pela ordem. Senhor presidente, só para conhecimento de todos, próximo projeto era do Gustavo Seba, Diego Sorgato, Major Araújo, Diego Sorgato, Carlos Cabral, Antônio Gomide, delegado Eduardo Prado, que veio aqui pedir várias vezes, Paulo César Martins, Leda Borges, doutor Antônio, Leda Borges, Carlos Salim, Antônio Gomide, Paulo César, delegado Eduardo Prado, delegado Humberto Teófilo, Paulo César e Zé Carapô, Leda Borges, Humberto Teófilo, Paulo César, delegado Humberto Teófilo e Leda Borges. Infelizmente, daria para votar todos esses projetos, senhor presidente, na data de hoje. Porque ficaram a manobra aí para votar coisa do governo. Encerrou. 10 minutinhos votava tudo. Então pronto, agora ele declarou. Declarou. Declarou.